Thomas Hobbes. Thomas Hobbes nasceu em 1588 e faleceu em 1679, na Inglaterra. Assim, pôde testemunhar as mudanças políticas inglesas durante as revoluções burguesas. Para Hobbes, os homens precisavam de um Estado forte, pois a ausência de um poder superior resultava na guerra. O ser humano, que é egoísta, se submeteria a um poder maior, somente para que pudesse viver em paz e também ter condições de prosperar. Não por acaso, Hobbes chama o Estado de Leviatã, um dos nomes que o diabo recebe na Bíblia, com o propósito de reforçar que é a natureza perversa do homem que faz buscar a união com outros homens. O Estado, por sua parte, terá o dever de evitar conflitos entre os seres humanos, velar pela segurança e preservar a prosperidade e a propriedade privada. Se dois homens quiserem o mesmo objeto, ele tem que recorrer ao Estado para que o Estado determine de quem será o objeto. Sendo assim, os homens não entrariam em conflito. Dessa maneira, somente o rei, que concentra o poder das armas e da religião, poderia garantir que os homens vivessem em harmonia. Para entender suas ideias, devemos conhecer um pouco mais a sua biografia. Hobbes nasceu em Westport, Inglaterra. Filho de um vigário inculto, foi educado por um tio. Estudou os clássicos e com 14 anos traduziu Medéia, escrita por Eurípides, para versos latinos. Com 15 anos foi para a Universidade de Oxford, onde aprendeu lógica e filosofia, principalmente a do grego Aristóteles. Entre 1608 e 1610, foi tutor de Lord Wardwicz, futuro conde de Devonshire, com quem viajou pela Itália e se fixou na França. Nessa época começou a estudar as obras de Galileu, Kepler e Euclides. Na Itália visitou Galileu, que teve influência decisiva na formação de suas ideias filosóficas. Hobbes voltou à Inglaterra em 1637, onde sustentou violentos debates sobre suas ideias em uma época em que a situação política anunciava uma guerra civil. Hobbes era a favor do poder real e se retirou para a França em 1640, quando o arcebispo Lauder e o conde de Stafford, principais auxiliares do rei, foram levados à torre acusados de conspiração. Seu tempo em Paris foi de intensa atividade intelectual. Refutou Descartes, ensinou matemática ao futuro Carlos II da Inglaterra, que também se encontrava no exílio. Em 1651, lançou o Leviatã, onde confirma e amplia seu trabalho sobre política. Como Leviatã desgostou a Igreja Católica e o governo francês foi pressionado a deixar o país. Voltou para Londres e se declarou submisso ao ministro inglês Cromwell. Durante os últimos anos de sua vida, escreveu sua autobiografia e ocupava-se da tradução da Ilíada e da Odisseia em versos latinos. Em 1679, com 61 anos, morreu durante uma viagem, acompanhando o conde de Devonshire. Para Hobbes, todo conhecimento vem dos sentidos. A paixão é mais forte que a vontade. Na moral e na política, essa teoria se dá no seguinte: os súditos do Estado são extremamente individualistas e só se reúnem em comunidade porque esse é o melhor meio de sobreviver. Essa semi-guerra é analisada no Leviatã. Leviatã, no livro de Jó, na Bíblia, é o monstro que governa o caos primitivo. Para Hobbes, Estado é o grande Leviatã, o Deus imortal que se sobrepõe ao indivíduo e o absorve, embora tenha sido criado para servi-lo. Em todas as suas obras, ele fala de um estado natural em guerra perpétua, exprimindo bem o seu pensamento na frase: o homem é o lobo do homem. O Hobbes, ele viu o contrato social que seria um acordo entre os membros da sociedade que reconhece a autoridade de um soberano, dono de direitos iluminados. O Estado absolutista seria o único capaz de fazer respeitar o contrato social e garantir a ordem e a paz na relação entre os indivíduos. Mas nem por isso o Hobbes é um defensor assíduo da monarquia. Mas ele via que na monarquia, por pior que seja, que fosse, seria ainda a melhor forma de governo, porque para ele a república ainda seria algo em estado de anarquia. Para construir uma sociedade é necessário que cada indivíduo abra mão de certos direitos naturais para o governo ou outra autoridade.
Com isso, obtém-se a vantagem de ordem social e estabelece um acordo mútuo de não aniquilação do outro. Isso que chama-se o contrato social. Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau são os mais famosos filósofos adeptos ao contrato social e serão estudados mais nas próximas aulas.